Olá, ouvintes do Pó Podcast, sejam todos muito bem-vindos. E quem está falando é o John, juntamente com meu querido companheiro Jelly. Olá a todos, tudo bem? Como estão? E hoje, com essa companhia ilustre, né? Christian Mena, isso mesmo? Christian Mena, é isso mesmo. Muito Olá para legal, todo mundo cara. que está ouvindo. Seja muito bem-vindo, a gente agradece sua presença, né? Essa sua conversa, porque a gente quer desfrutar um pouco de tudo que passa nessa sua cabeça aí e todo o seu conteúdo. Com certeza. Então, dando só uma pequena e breve introdução do Christian, é o escritor do Meio Gato, certo? Então, como é de costume, a gente sempre começa divulgando as redes sociais, cara. Então, se você quiser divulgar as redes sociais do Meio Gato e tal, daqui pra frente a gente vai explicar o que é Meio Gato e tudo mais. Perfeito. Hoje, no Meio Gato, eu estou trabalhando principalmente com o Instagram, que é o @meio_gato. Não sei se o pessoal já está usando sublinhado aqui, mas eu sou do tempo que a gente falava underline ainda. O Meio Gato também está na Apoia-se, né? apoia.se/Meio Gato. No Apoia-se é tudo junto. No Instagram é separado pelo underline. Cara, acho uma boa a gente já começar falando do Apoia-se, né? Porque o seu projeto do Meio Gato você divulga ele, até onde eu vi, é público, né? Você divulga em PDF, né? Isso, exatamente. A distribuição dele é em PDF, é gratuita. Qualquer um que entra na página do Apoia-se tem o link individual ali de cada episódio e da primeira temporada, né? Ah, show. Mas, assim, por que você decidiu, né, inclusive, assim, tipo, optar pelo financiamento coletivo, né, do Apoia-se, ou ao invés de, sei lá, procurar uma editora, por exemplo? Boa. A filosofia do Apoia-se, ela me interessa ela me interessa bastante, que é essa proximidade que ela tenta criar com o artista, enfim, com o produtor que você está ali seguindo. Então, essa proximidade que ela cria com o público. E a intenção do Apoia-se, para mim, tem mais duas intenções. Primeiro, a intenção de eu poder oferecer o meu produto de forma gratuita. Então, se você não pode ou não quer pagar, você ainda assim vai ter acesso a um produto de ficção que vai trabalhar outros tantos temas ali dentro dos seus enredos e tal. Tem uma representatividade bacana dentro do cenário, né, da história, também tentando fugir um pouco de alguns clichês para tentar trazer alguma coisa nova, né, que ainda assim funcione e seja interessante. E eu, como uma pessoa que por muito tempo eu não tive acesso tão fácil assim a consumir, eu optei por distribuir isso de forma gratuita. E o Apoia-se, ele te permite fazer as duas coisas, né? Você distribui de forma gratuita, mas quem pode, quem consegue, quem tem esse interesse, a partir ali também de uma troca de valores, consegue te apoiar, consegue te dar dinheiro mesmo, né? Eles conseguem financiar o teu trabalho para que você consiga continuar fazendo, para que você melhore. Como a gente tem algumas metas ali no Meio Gato, para botar mais pessoas trabalhando comigo, fazendo outras coisas. Então, a mecânica desse financiamento coletivo contínuo da Apoia-se é muito interessante e é daqui, né? Eu preferi trabalhar com uma plataforma brasileira. Pois é. Cara, tem muitas plataformas que é realmente um sistema de apoio, né, da própria comunidade. Acho bem diferente, né, assim. Sim, cria uma relação diferente. E querendo ou não, algumas empresas, algumas instituições já estão recorrendo a esse recurso também, mesmo algumas já mais solidificadas, né? Uma das grandes páginas ali do Apoia-se é da editora, né, da Jambô, editora que Ah, já não vende. sabia, cara. Cara, do que eu olho, né, que é as campanhas mais próximas do que eu faço, a Jambô, até onde eu sei, é maior, eles estão em 25 mil por mês, ou alguma coisa assim. Caraca. Porque há muito tempo aqueles autores ali da Jambô escreviam a revista Dragão Brasil, né, do RPG, Aham. e agora eles abriram uma editora à parte, etc., fazendo material deles, e eles ressuscitaram a Dragão Brasil como uma campanha da Apoia-se. Então todo mundo que já consumia Dragão Brasil, entendeu? Só que agora cola com os caras, e aí eles fazem stream de RPG e o pessoal junto, enquanto tá assistindo, consegue interferir com alguns pontos e tal, quem apoia consegue interferir no jogo e tal, então eles criaram uma proximidade muito grande, né? Pô, sim. Eu acredito também que essa questão do apoia-se tira tanta essa ideologia de você querer vender o seu produto, né? E eu acho que mais motivacional a parte de que alguém paga porque gosta, não porque quer conhecer ou porque está obrigado entre aspas.
Mas a pessoa gosta daquilo ali, velho, e fala assim, cara, eu gosto tanto que eu quero ajudar ao máximo pra isso sobreviver e crescer, né? Cara, sim, eu acho que também traz aquele sentimento de pertencimento ao projeto também, né? Porque, por exemplo, aqui do Meio Gato, né? Quando alguém vai e apoia, tipo, a pessoa se sente ali também, né? Ela fala, pô, tenho minha parte nessa história aqui, quando ela, sei lá, lê um episódio lançado, né? Exatamente. Uma das coisas que eu faço também vamos falar materialmente disso. O agradecimento ele fica ali, né? Ele fica no episódio. Tem o agradecimento a todos os apoiadores. De tempo em tempo eu marco o pessoal também na própria página do Instagram. Tem um grupo de WhatsApp com algumas pessoas que eu até tô querendo ampliar para qualquer valor de recompensa ali ter acesso a um grupo de WhatsApp para conseguir receber com mais praticidade os PDFs e poder dar resposta por ali mesmo. Então tem bem essa tentativa de, você faz parte disso. Tanto que Exato. vamos dizer assim, a classe protagonista, digamos assim, do Meio Gato, ela é que eu chamo ali de boa gente, né? Quando Sim, você vai ver sim. a campanha do Apoia-se de Meio Gato, é chamando os apoiadores de boa gente, pra fazer essa coletividade mesmo com o que tá acontecendo ali na cidade. Cara, e eu acho interessante isso, a gente tava conversando justamente sobre isso aqui antes de gravar. Cara, da onde que surgiu, assim, quais foram as ideias precursoras de você criar? Porque pode-se dizer que você criou um universo, né? Um universo diferente, antagônico, assim. Isso, fala o que que é, de onde veio, de onde brota essas ideias, velho. Se você tenta transmitir de você ou não, isso vem da sua cabeça ou da rotina que você vê de outras pessoas. Eu fiquei nessa dúvida, nessa curiosidade aí. Explica pra gente. Caras, assim, a gente tinha conversado um pouco. A princípio seria um conto, né? Único. Então acho legal trazer isso também aqui, de falar que a princípio era um conto único, era só o primeiro. O que hoje é o episódio piloto era pra ser o único conto, o único episódio de Meio Gato. Algumas pessoas foram gostando e eu acabei escrevendo mais, tentando ainda aproveitar aquele episódio. Noite Feliz, que é a cidade onde se passa, ela é um universo à parte, assim, um universo fictício. Eu tento trazer um pouco da estética de alguns filmes, do filme noir. Então, tem influência estética, por exemplo, que foi até um dos leitores, né, que vai trabalhar comigo também depois, que comentou Uma Cilada para Roger Rabbit. Tem uma estética, não sei se vocês lembram desse filme. Não, nunca cheguei a ver, não, cara, eu acho. Pelo que eu me recordo, pelo menos não. Eu também não. Ele é da minha época de criança, não sei que idade você tem. A gente tá nos 23, 24 anos por ali. Eu tô com 30. Mas A Cilada para Roger Rabbit foi um desenho, um filme onde os personagens trocavam do mundo real pro mundo dos desenhos. Então existia uma baita de uma interação com os atores e com as animações. Caramba, que legal. Pô, eu vi uma animação da Netflix esses dias. Eu vi só um episódio também, que é nessa ideia também, cara. São pessoas da vida real que fazem tipo um isekai, né, que chama no mundo dos animes e mangás, que é tipo ir pra um outro plano, que seria no caso dos desenhos, né? E a estética de Noite Feliz, de Meio Gato, quando eu falo Noite Feliz é porque eu penso muito na cidade como um todo funcionando. A estética é muito parecida com essa. Cara, como que eu faço as histórias? Normalmente, quando eu começo uma história, um universo novo, eu vou de uma cena ou de um personagem, de alguma coisa que veio na minha cabeça e eu gostei e eu pensei, tá, eu quero trabalhar isso de alguma forma. Meio Gato, o primeiro conto, surgiu um grupo de Facebook de desenhistas. Um cara postou uma arte que era um gato, metade de um gato caminhando pra frente e a outra metade do gato parado atrás, assim, e uns pássaros na volta. Era uma coisa bem mais dark, assim, né? Bem mais gore, assim. E eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, isso me inspirou. Eu não sei o que vai sair ainda, mas isso me inspirou. Eu posso escrever um texto com base nessa imagem? E aí o cara, pode, manda ver. Eu sentei pra escrever Meio Gato 1 ano depois, cara, disso acontecer. E no fim das contas, o Meio Gato... E no fim das contas, o Meio Gato em si, digamos, o protagonista da história, ele nem é a questão deste gato que estava ao meio ali no desenho dele. Quando você lê o primeiro episódio, você percebe que toda brincadeira, todo o jogo do primeiro episódio é que existe um gato, e aí o tal do meio gato, e no fim das contas o meio gato, o detetive, ele não é o problema é o gato ao meio. Então tem essa brincadeira. Então, no fim das contas, uma imagem me inspirou para criar
o antagonista da história um ano depois. Então foi uma coisa louca, assim. Eu ia comentar que, por exemplo, um dos universos criados, assim, ficcionais, né, que eu mais gosto, e um dos primeiros também da história, assim, né, foi o do Tolkien, do Senhor dos Anéis, né, a Terra-média, que inclusive o meu mousepad aqui é da Terra-média, enfim, eu tenho muito apreço por toda a saga Senhor dos Anéis e o universo do Tolkien. Ele começou o universo da Terra-média e tudo mais, porque ele era um linguista, né, tipo, ele trabalhava com língua e ele criou a linguagem dos elfos, e a partir daí que ele foi imaginando, né, todos os outros escritores também, o George R.R. Martin, o George Lucas, que criou o Star Wars, e todos eles são, tipo, meio que semelhantes, mas todos diferentes, a formação do universo deles, né? Como eles começaram a formar os seus próprios universos, né? Peraí, vamos voltar aqui só um pouquinho. Esse meio gato, ele é um gato? Não, ele é um personagem. Eu não entendi direito essa parte. O personagem, ele tem, tipo, uma ilustração de ser uma pessoa ou não? Ele é uma... Eu não sei se vocês viram se vocês acompanharam essa série. Eu acho que não sei se acho que é original da Netflix até. O BoJack Horseman, você conhece? Maravilhoso. Acompanhei tudo até o final. Assisti até o final também. O BoJack Horseman, ele tem uma estética no sentido dos personagens muito parecido com o que eu penso pra Meio Gato. Isso, tipo a princesa Caroline, Meio Gato, imagina, sei lá, tipo uma versão masculina da princesa Caroline, né? Isso, essa a estética, é isso que tu desenhou. Então são os animais antropomorfizados. Quem acompanhar a leitura vai ver que depois aparece até fantoche se comunicando com as pessoas como se fosse um ser vivo, né? Mas no fim das contas, Meio Gato foi um cenário onde eu acabei criando. E eu não sei, eu acho que é a coisa que tem mais a cara da minha cabeça mesmo. Porque ele é rápido, confuso, ele tem piadas que às vezes são tão idiotas que tu ri porque, tipo, cara, eu nunca ia pensar em fazer essa piada, né? Tem fluxos do texto ali. Qual que é o episódio agora? Tu comentou no início hoje em 8. Eu tô escrevendo hoje o episódio número 13, tá? Caraca, já? Sim, tem o 13, 14 e 15 e fecha essa temporada. Hoje eu terminei o 13, um pouco mais cedo. E está até o 12 lá. Só que até bacana, isso é confuso. Até isso é confuso, porque eu dividi a mesma temporada em duas séries, que tem a Meio Gato e tem a Preto no Branco. Que a Preto no Branco são episódios no passado. Só que eles acontecem na que ordem. bacana. Então você tem 1, 2, 3 episódios de Meio Gato no presente, aí você tem 1, 2 no passado, volta no presente mais 2, depois tem um no passado de novo. Então às vezes tu vai pegar o PDF e tu vai ver que aquele ali é o episódio número 6, mas na verdade ele é o 13 já da temporada. Caraca. Pô, mas isso é não sei a palavra, tipo uma técnica artística, né? Alguma coisa do tipo. Por exemplo, eu tô vendo Ozark agora, uma série da Netflix. Enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas tem um episódio na primeira temporada que, tipo assim, tá muito embalado numa história, aí eles param e o próximo episódio é um flashback total, eles não contam nada, assim. Aí só depois do outro, como se fosse tipo um corte, né? Pra meio que botar algumas pontas soltas, que algumas pontas que estavam soltas preencher, né? Cara, já gostei da série. Eu já gostei dessa série aí. Só de escutar isso aí, sabe por quê? Eu não tenho paciência de ficar vendo série. Tipo, começa a assistir a primeira, duas, três. Chega o quarto episódio, eu não sei se eu volto, entendeu? Às vezes eu estresso logo e não quero assistir. E eu acho que seria legal, porque eu chego nesse episódio, pego um feedback e continuo. Sim, porque exato. eu não consigo, velho. Eu gosto disso porque, conversando com algumas pessoas há um tempo atrás, eu cheguei à conclusão de que eu não sou escritor, eu sou contador de história. Por que que a gente falou isso? Como que a gente chegou nessa conclusão? Essa conclusão, cara, ela chega a passear lá por Neil Gaiman, que Neil Gaiman também é uma influência que eu tenho bastante, assim, na minha escrita, no humor também dele. Adoro, cara. Esses tempos eu peguei pra ler Coraline, cara, e tô com Deuses Americanos ali, etc. E eu acho uma leitura... Ele tem uma coisa na escrita dele que faz assim, eu posso pegar um livro do Neil Gaiman hoje pra ler, e quando eu parar de ler, eu não fico ansioso pra ler de novo no outro. Eu não tô querendo consumir e devorar aquilo. Mas a sensação de ler Neil Gaiman é uma sensação tão prazerosa, cara, porque ele tá te contando uma história. Então quando eu pego Meio Gato, por exemplo, vocês falaram em técnica, né, puxaram um pouquinho esse assunto, aí eu achei legal de mencionar isso. Sim. Eu fiz um estudo, tudo pessoal, tá? Agora faz um ano que eu entrei em artes cênicas, que é o mais próximo de estudo oficial, digamos assim, que eu vou ter na área de literatura, de texto, de criação de texto e tal. Mas estudos por conta meus que eu fiz
Então eu criei alguns modelos, assim, ó, existe um círculo de captura aqui do leitor, que você faz ele se importar com o personagem, depois você bota o personagem com problema e etc. Você pode fazer isso a partir de várias emoções. George Martin faz isso na raiva, né? Ele te deixa puto da cara com o que acontece. Foi lendo não, perdão. Eu comecei a ler e não continuei. Mas foi assistindo as primeiras temporadas da série, do Game of Thrones, que eu percebi esse ciclo, assim, tipo, não, ele me deixa curioso com alguma coisa, depois ele faz eu gostar de um personagem, depois ele mata ele. Exatamente. Eu fico tipo, por que eu te leio ainda, desgraça? E é isso, Cara, assim. e isso é filha da putagem. Não gosto dessas paradas, não, porque. Demais, demais. Ele te prende pela raiva, velho. É, exatamente. E aí o que eu percebi? E aí você tem esse tipo de técnica, né? Que o Stan Lee fala também, né? Você cria o herói e bota o herói em conflito, né? Bota o herói em problema e tal. E eu percebi que você tem isso e você tem a clássica jornada do herói, que eu não sei se pra vocês o nome diz alguma coisa, na verdade. Vou explicar brevemente a jornada do herói. Uhum. Ela é um dia, teve um cara que ele avaliou, estudou vários mitos e ele percebeu que existe uma certa sequência que se repete na maioria dos mitos. Você tem um personagem que ele tá num mundo normal dele, então ele recebe um chamado para sair desse mundo. Normalmente ele tem um mentor, vai enfrentar várias situações complexas que vão mudar esse personagem e eventualmente ele vence, né, derrota esse conflito e volta pro mundo normal dele, só que ele volta mudado. Isso é um resumo bem básico e simples do que é a jornada do herói. Ela é bem mais complexa. Não, cara, você tava falando isso, eu fui pensando e relembrando vários mitos que eu conheço, e é realmente isso, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Eu gosto e não gosto disso. Eu gosto de pensar nisso porque realmente você identifica, isso existe, e isso te faz. Eu curto muito estudar neurociência também, então estudo muita coisa sobre isso, comportamento, neurociência. Então eu olho pra isso e eu penso, não, ok, eu tô entendendo que existe uma coisa aqui. Isso acontece, as pessoas contam histórias assim, tem alguma coisa aqui. Mas ao mesmo tempo, os passos da jornada do herói, eles são genéricos de uma forma que quanto mais genérico tu for na descrição dessa percepção que tu teve, mais ela vai se adaptar a coisas, né? Sim. É tipo você dizer que, tipo, uma garrafa d'água é uma coisa e um computador também. São. Mas eu não vou me divertir lendo um troço que diz o herói saiu do mundo normal dele, o herói foi pra não sei onde, o herói voltou. Eu quero Sim, flavors, tipo né? É o isso. flavor que nos interessa. Não, pois é, e tipo assim, igual o que eu tava comentando, por exemplo, dos Isekai, eu consumo muito anime, mangá, mas mangá ultimamente, porque não tô tendo tempo de ver, assistir muito anime, né, que é a animação, e um dos mais famosos hoje em dia de mangá e anime que seja, é o Isekai, que é justamente essa coisa de, tipo assim, na vida real aqui, tem um cara X que é tipo um fracassado, ou que não conseguiu as coisas que queria na vida, ou que morreu tragicamente, sendo que tipo, não fez o que queria fazer, ou deixou um legado ruim, que seja, e ele tem uma segunda opção, uma segunda chance na vida, assim, né? E quer fazer diferente do que fez nesse mundo real aqui, né? No mundo ficcional. Eu acho bem legal o que vocês falaram, porque assim, no meu ver, eu não tenho contato com mangá, nem anime. Foi bem escasso mesmo o meu contato. Então, vocês brotam um pouquinho da vontade, né, de conhecer. Porque, pelo menos o que vocês falam, traz ideologia, traz um pouco vamos dizer assim, da percepção que ajuda até no nosso próprio cotidiano, né? Pelo menos o que eu vejo você falando aí, ô Jelly, sobre a percepção, cara, teve uma segunda chance e segue outras coisas, né? Hoje em dia tem muitos Sim. livros, né, fictícios, assim, que tentam pelo menos fazer a imagem de uma pessoa normal, sei lá, do seu dia a dia, né, humano. E traz essa mesma ideologia, só muda tipos de leitores, enfim. Desde quando a gente começou a gravar, pelo menos muitas pessoas citam sobre esses quadrinhos e mangá e tal. E isso está brotando um interesse de leitura e pesquisar um pouco sobre, né? Porque é um mundo gigante, velho. Isso, pelo menos o que eu tô percebendo, é um mundo infinito, velho. Não, tipo assim, eu acho que isso eu acho que tem muito também da mentalidade, eu acho, não só da mentalidade, eu acho mais cultura mesmo, que de pouca leitura ou de leitura escassa aqui no Brasil, né? Assim, são poucos as pessoas que leem de forma ativa, né? Assim, por lazer, né? Ou alguma coisa do tipo. Sim, eu concordo, porque eu mesmo foi totalmente escasso. Depois que eu cheguei, sei lá, 17, 18 anos, que eu fui começar a engolir livro, vamos dizer assim. E
E os livros que eu segui a ideologia totalmente contrária de anime, ou mangá, por aí vai. Sim. Pois é, Christian, a gente tá falando justamente sobre isso, né? Cultura de leitura e tudo mais. Você já tem essa cultura, já teve essa cultura de leitura, tipo, desde a infância ou alguma coisa do tipo? Quando que você... Sim, eu não venho de uma família com muitos recursos, mas quando eu era criança, os meus pais eles criaram um costume de me comprar livrinhos, aquela coisa tipo uma historinha ilustrada do Soldadinho de Chumbo, do Gato de Botas, sabe? Essas historinhas mais que já são de domínio público, que qualquer um vai lá e faz uma historinha desenhada, alguma coisinha Sim, assim, e sim. numa feira do livro você compra, sei lá, na época, 90 centavos. Então, eu recebi um certo estímulo. Eu acho que o primeiro livro que eu li na minha vida foi O Pequeno Príncipe. Caraca, já começou bem. É um livro excelente. Não, e pra mim quando eu li Pequeno Príncipe pela primeira vez, meu Deus do céu, eu não aguento mais, isso não acaba nunca. Não no sentido de estar ruim, mas no sentido de que eu achava enorme aquele Sim, livro. cara. Porque eu tava acostumado a ler, né, aqueles livros bem infantis mesmo. A página é um desenho enorme e tem uma frase embaixo. Sim. Mas sempre tive, assim, esse estímulo de tentar ler e tal. Primos, meus amigos, parentes, assim, mais próximos, tinham mais recurso, acabavam me apresentando algumas coisas também. Então, o que eu li de Harry Potter foi emprestado de amigo meu. Eu entrei no RPG por causa de parente meu. Então, o RPG é o jogo, né? Role Playing Game. Sim, sim, Então, sim. é um jogo Eu que tu vou lê perguntar sobre isso demais. já já. Então, ok, deixa ele pra daqui a pouco. Então eu cresci lendo e escrevendo. Eu diria que mais do que a média das crianças com o poder econômico que eu tinha, porque eu tive acesso por terceiros e eu tive estímulo em casa. Então minha mãe quis que eu lesse e pessoas à minha volta tinham os livros. Então foi isso. E eu acho que desde sempre, assim, o meu ideal de viver hoje seria eu consigo pagar o meu aluguel e a minha comida do que eu escrevo. O resto, cara, eu vou Prioridades, né? atrás de algum jeito, entendeu? Eu acho que isso era uma pergunta até, que eu ia falar pra ti. O objetivo mesmo de escrita, se ele é só um hobby, ou se você pensa em levar isso a tentar, você trabalha e faz isso só em momentos vagos ou não, hoje você dedica só a isso. Porque eu vejo que é uma coisa que você, tipo, meio que ama muito, né? Você realmente daria tudo pra tá fazendo o que você já faz. Então, como é que você concilia isso? Como é que você consegue ver? Você tá falando que pagando um aluguel, dando pra comer e tal, pô, tá massa. Então, você pretende, assim, tomar isso como teu maior objetivo? Sim, sim. Hoje eu me vejo a minha identificação, o que eu quero poder dizer a minha profissão eu sou escritor. É o que eu quero hoje pra mim. Show de bola. A minha ideia é essa. Gostaria muito que fosse nesse método de financiamento, né, que chegasse a um valor mensal que conseguisse pagar as despesas básicas porque me permite fazer isso, me permite chegar no cara lá que, né, no menino, na menina que tá querendo começar a ler e não tem ninguém pra oferecer, pra entregar uma coisa pra ele ler, eu dou de graça, você não pode pagar, mas lê, te instrui, te informa, sabe? Esse é o mundo ideal, assim. Cara, com certeza. Isso é muito bacana, velho. Assim, tem uma amiga que ela também escreve e ela já tinha me explicado essa questão de burocracia com editora, esse tipo de coisa e tudo mais. Meu Deus do céu, é algo terrível, assim, pro escritor aqui no Brasil. Acho que justamente por isso que a gente não vê tantos escritores, assim, de famosos ou algo do tipo. Talvez seja um pouco também correlato com essa coisa que eu tinha falado da cultura da pouca leitura do Brasil, né? Sim, sim. O que pra mim é o ideal de vida e vida em sociedade é você conseguir ter o máximo que você puder ao teu alcance, para que você tenha oportunidades, entendeu? Então, a leitura, cara, é uma coisa importante e é interessante o que tu falou, como a cultura da leitura é ainda muito fraca aqui no país, no Brasil. Sim. E com o avanço das redes sociais e com o avanço das tecnologias de audiovisual, ela se torna menos necessária. Sim, é cada vez mais obsoleta, né? Exatamente. Eu diria até assim, que ela passa por obsoleta, né? Não é. Acho que existe essa diferença, porque, cara, é muito legal você ver uma série, mas, porra, ler um livro, cara. Cara, com certeza. Ó, e eu posso falar isso com total propriedade, assim, porque justamente tipo, eu li as Crônicas Saxônicas e depois fizeram uma série, e
e eu fui ver a série, não chega aos pés do livro, porque a forma como o Cornwell escreve é uma coisa assim, caramba, nossa, você se sente ali no campo de batalha, né? Uma série de vikings e tal. Caramba, velho, você só falta sentir, tipo, o cheiro do sangue, entendeu? Toda a sanguinolência que acontece durante umas guerras. E, cara, você chega na série e você fica, tipo, você vendo assim, não é isso. Então, realmente aquela mágica que só pode-se dizer até, tipo, hoje aqui, ter a coragem de pegar o livro e abrir e ler aquele livro. Acho que o primeiro tem umas 300, 400 páginas. E ler e, tipo, experienciar toda aquela cena, cara, é uma coisa que é impagável, assim. Até hoje, acredito que não tenha forma. Acho que não tô falando que a série foi ruim, mas é porque retratar o livro, como o Cornwell retratou a cada palavra que ele escrevia, através de uma série ou de qualquer outro artifício audiovisual, seria extremamente complicado. Isso acontece. Eu fui entender mesmo que isso acontece quando eu li em alguns anos atrás um livro sobre escrita de roteiros para audiovisual do Sid Field, se não me engano, o nome do autor, que ele é bem conhecido. E agora nas artes cênicas eu começo a entender melhor o que eu li lá, que é a diferença da mídia que você está usando. Então, quando você pega um livro, a ideia de contar o livro é que eu vou contar uma história para você. Eu estou contando muitas vezes como narrador, né? Muitas vezes a parte da história em si. Então, tu tem uma liberdade para contar, para descrever, para falar coisas, e tu possui o diálogo. Qual que é a questão quando você muda de mídia? A comunicação é outra, porque quando você vai pro cinema, a comunicação é o que a câmera mostra. Exato, então, exato. você tem... É uma mídia diferente. Mas nessa parte aí, tem a questão de que quando você tá lendo um livro, cara, você pode reproduzir da forma que você melhor interpreta. Você pega a ideia principal e joga no seu ambiente, na sua ideologia, e aí você consegue trazer para o seu mundo, né, vamos dizer assim. E aí quando você tem um vídeo, um filme, mais ou menos que ele está falando assim, você vive o que a outra pessoa pensou, né? É o que a outra pessoa reproduziu na cabeça dela. Então, isso eu acho que é fato, muita gente fala, o livro não é a mesma coisa do filme, o livro não é a mesma coisa do filme. Mas o livro, pra mim, o livro sempre vai ser muito bom, cara. Porque você consegue trazer ele pro seu mundo, pro seu ambiente, pra sua ideologia. Eu acho que tem muito essa questão da separação, da preguiça, talvez, as pessoas que gostam só do filme, né? Da preguiça de parar e tentar reproduzir na sua própria mente aquela cena ou aquela mensagem. Não, então, também tem exemplos que são o contrário, né? Assim, eu li um livro que eu acho, pelo menos, nunca cheguei a pesquisar, mas que ele não tem adaptação, né, para audiovisual, que é O Senhor dos Falcões. E, cara, eu achei um livro extremamente difícil de você conceber as coisas, assim. Os detalhes dos personagens, os detalhes dos locais e tudo mais, assim, era tudo meio abstrato, assim. Abstrato acho que não seria muita palavra, acho que seria tão descrito, muito descrito, e acabava que não chegava num consenso. Série, talvez, quem sabe, fosse melhor justamente porque estaria ali e você veria como é que são as coisas, né? E outro exemplo de adaptação muito boa, pelo menos que eu conheça, é do O Caçador de Pipas, que eu li o livro, vi o filme e ambos são maravilhosos. Com certeza, velho. Mas esse filme, bicho... Eu primeiro assisti o filme, depois fui ler o livro. E eu acho que o diretor transmitiu uma mensagem escrota, do mesmo jeito que o livro transmite. Sim. Isso que vocês estão comentando é interessante. Me faz pensar numa coisa que eu li, num livro que eu li. Na verdade, o que acontece, cara? Não é nem um livro, é um quadrinho sobre escrever quadrinhos. Que massa. O cara é alguma coisa McClude. Eu me esqueci o primeiro nome dele. Mas é o McClude. Ele escreve um quadrinho, uma história em quadrinhos, sobre a história dos quadrinhos e sobre como desenhar e escrever e usar quadrinhos. Só que o cara acaba passando ali por conceitos de arte no geral, não só para quadrinhos. Então, às vezes ele brinca com a ideia de tipo assim, o vilão normalmente tem o formato da face num triângulo de cabeça para baixo, tu vai ver que ele é longilíneo e o queixo é normalmente mais pontudo e a cabeça mais larga. Então ele vai entrando nesse nível de detalhes. Caraca, que legal. E uma das coisas que ele falou, até vou usar também para falar em mangá ali, que tu fala bastante, ele faz uma comparação, né, de um desenho ultra realista com um emoji praticamente. E o emoji, ele consegue te fazer reproduzir internamente uma emoção mais clara, de forma muito mais prática, muito mais rápida. Sim, com certeza. 2 pontos, sorriso.
deu, eu não preciso de mais nada pra entender. 2 pontos parênteses ali, sabe? Sim, Fizeram uma expressão, um desenho de uma pessoa de verdade, sorrindo, com todos os detalhes de sombra, de luz, de não sei. Eu vou olhar para muito mais coisa e não para o fato de, uma pessoa feliz. Então, o que eu vejo nessa diferença do visual pro. Tem outra diferença também interessante de mencionar. Mas essa diferença que eu vejo do audiovisual pro livro é isso. Por mais que eu descreva para ti, tu tem que construir imagem na tua cabeça. Então tu vai construir com o que faz sentido pra ti. É como o John falou ali, né? exato. Tu vai usar recursos teus pra criar. Quando tu assiste um audiovisual, a tua participação é tentar adivinhar o que vai acontecer, ou tentar entender alguma coisa que não apareceu na tela ou que não foi dita. Mas a tua participação, ela não é tão real. E aí nesse abre 2 parênteses, abre a parênteses da adaptação, que é o seguinte: quando tentaram levar Resident Evil pra TV, pro cinema. Não agradou, não agradou. Porque eu jogava antes. Sim, Eu eu atirava também. no zumbi, eu fugia cagado de medo do Nemesis, entendeu? Não sei se vocês falam palavrão nesse podcast. Não, Mas pode enfim. falar, tranquilo, tranquilo. Então, tipo, eu tava ali dentro. E aí agora você quer me apresentar essa mesma história, esse mesmo universo, essa mesma situação, comigo não podendo fazer nada, só assistindo? Não Exato. vai funcionar, não vai funcionar. Eu costumo brincar, eu tenho muito, muito feedback de que Meio Gato tem pouca explicação, pouco detalhe. Aí eu costumo dizer 3 coisas para as pessoas. Primeira coisa, tu tá certo e muitas vezes é falha minha. Mas aí eu tenho outras 2 coisas que são as minhas defesas. Eu tô escrevendo uma história pra ti que tu lê do ônibus, de um ponto de partida ao ponto de chegada, se tu quiser. Eu não tenho tempo de fazer uma descrição detalhada das coisas. E terceiro, se você pegar o texto de Meio Gato e ler ele de novo, uma segunda, uma terceira vez, analisando a forma que eu escrevo, tu vai ver que eu quero usar o teu repertório, sabe? Então quando eu te digo, que apareceu um gato de meia idade que levou ele até lá, cara, apareceu um gato de meia idade. O que é um gato de meia idade pra ti? Como que tu pensaria? Como que tu conhece? Tu já teve um gato em casa que ficou velhinho, que o pelo começou a descolorir também, dependendo, né, da pelagem, alguns ele escurece com o envelhecimento. Cara, isso é muito bom, porque eu tava até falando com o John sobre isso antes de você chegar, que a ideia do Meio Gato, a visão dele pra mim, né, lembrava muito do universo do Alan Moore, o Rorschach. Principalmente a questão que você descreve lá, da questão do pelo dele, dependendo do dia ou dependendo da situação, eu acho que isso não entendi direito, mas que o pelo dele fica mais acinzentado, esverdeado, assim, e tal. Seria como se fosse tipo, pra mim eu vi uma coisa muito da máscara do Rorschach, né, que vai se moldando também, assim, alguma coisa do tipo. Cara, eu vou ficar devendo um pouquinho porque eu não peguei essa referência. Ah, não, tranquilo. Mas, cara, pra mim foi, tipo, a imagem que eu peguei, assim, do Meio Gato, foi bem semelhante ao Rorschach do Watchmen. Então, tipo, é exatamente isso que você falou. Tá, Peguei uma agora, coisa que agora, já estava em mim, né? agora que tu falou o Watchmen que eu percebi, eu nunca consegui de fato consumir isso, mas eu estou atrás de consumir isso há muito tempo, porque eu acho que tem uma linguagem que vai ser muito útil pra mim, pra eu escrever Meio Uhum. Gato. Não, cara, com certeza, com certeza. Eu identifiquei muitas coisas só lendo o primeiro capítulo, como eu te falei, de Watchmen, cara. Tanto da questão do universo, quanto do personagem do Meio Gato em si e tudo mais. Das pessoas, né? Como você descreve lá, as boas gente, os mofados e tal. Cara, é Alan Moore purinho ali. Cara, interessante. A minha intuição, meu instinto de ler isso de consumir isso tava certo. Eu preciso mesmo. Pois é. Vai ser bem bacana pra pegar um referencial. Legal. E agora só aproveitando esse gancho do que vocês falaram assim, de referência e tal, só voltar um pouquinho. O que te inspira a escrever? Você, por exemplo, tem muita gente que gosta de escrever como uma forma de crítica social, política, econômica, por aí vai. Tem algo que te motiva, te inspira a escrever, seu cotidiano ou não? Você acha que é mais uma questão do dia mesmo? Como você bota a linhagem? Cara, sim, tem coisas que me inspiram, coisas que me movem a escrever. Eu acho que a minha escrita é muito uma expressão de como eu vejo as coisas e de como eu acho que as coisas deveriam ser, e de expor coisas que eu olho e penso, cara, isso é contraditório, isso
Não faz sentido, olha que bobo aqui, que idiota. Que tipo de espécie é essa, né, que vai pra lua e faz isso? Então, o Meio Gato, ele primeiro é principalmente uma brincadeira quando ele surgiu, depois, ok, ele virou uma série. Então tá, eu vou escrever essa série, eu vou precisar de um enredo. Então a primeira coisa que me veio na cabeça foi brincar um pouco com a ideia de ficção científica, de interface cérebro-máquina, que é uma coisa que, né, até no meu TCC de fisioterapia eu trabalhei um pouco com isso, que é essa coisa da prótese controlada, né, por uma interface cérebro-máquina. Então, uma das pessoas que eu leio muito é o Nicoleles, que é um cientista brasileiro. Um exoesqueleto seria isso, cara? Sim, se tu pensar, teve uma a Copa aqui do Brasil, fizeram um barulho assim por causa que um tetraplégico daria o primeiro chute, usando um Caraca, que exoesqueleto. legal. Vocês não chegaram a ver isso? Cara, não que eu me recordo. Sim, eu vi. Até evoluiu bastante depois do negócio da Copa, né? Muita gente focou nesses projetos. Sim, o Walking Again, do Nicoleles. Então o trabalho dele é com isso, é com a interface cérebro-máquina, ele foca muito nesse trabalho. É uma coisa que eu pego, vocês, né, lendo a sequência ali do episódio 2 e 3, acontece justamente uma transformação de um personagem em um ser com um exoesqueleto, assim, digamos assim. Só que é uma brincadeira, porque o exoesqueleto que usam para colocar a cabeça, a consciência, enfim, né, dele, não vou dar spoilers aqui, mas é um aspirador de pó. Então, o personagem vira um aspirador de pó. Só que isso eu fiz pra, tipo, tá, vou brincar com essas classes aqui, tem os mofados e os lambibotas e tal, e os boa gente. Vou pegar os caras que estão aqui, tô pegando os boa gente pra fazer uns experimentos, legal. Só que no primeiro momento eu brinquei com isso porque eu queria fazer essa ficção científica. Eu tava na volta do meu TCC na época, tava lendo muito disso, eu queria brincar com essa coisa. Só que aí, em algum momento, uma das leitoras, digamos, beta, vamos dizer assim, né, aquele leitor de teste ainda que tá lendo para te dizer o que achou, se viu o defeito, mencionou uma coisa para mim que ficou difícil para essa pessoa entender sobre o que é meio gato. E aí quando ela fez essa pergunta para mim, eu pensei, cara, muito obrigado por fazer essa pergunta de forma retórica, porque eu não sei te dizer, eu não sei sobre o que é meio gato ainda. Cara, isso é interessante. E tu vai ver que por 2, 3 episódios, Meio Gato é uma coisa que você não sabe o que é. Aí aparece o primeiro episódio preto no branco, que eu fiz o quê? Eu fui pro passado da cidade, comecei a contar a história do que aconteceu com cada um daqueles personagens, o que aconteceu nessa cidade, por que essa cidade é assim hoje, e etc. E aí eu defini. E aí agora, principalmente agora, assim, né? Como eu falei, né, mais cedo pro John, pode fazer pergunta, porque eu vou começar a explicar a coisa a partir do Big Bang, assim, né? Eu vou falar do mais básico que eu consegui, assim, até a ideia em si. E a ideia em si é que hoje, pra mim, eu vejo principalmente Meio Gato como uma história de luta de classe, quando tu vai pegar Meio Show de Gato pra bola. ler. Meio Gato é total uma história de luta de classe, porque você tem os boa Cara, gente, sim, como... Pode falar. eu senti isso, tava conversando com o John também. Esse foi outra coisa que eu falei com ele. Que em Meio Gato, vamos supor assim, a pirâmide social, né? É invertida na cabeça do Meio Gato, né? Porque os boa gente pra ele, né? As pessoas legais, as pessoas com quem ele gosta de conviver, são o que da nossa sociedade seriam, tipo, a base, as pessoas mais baixas, né? São os mendigos, os ladrões, né? As pessoas mais desprivilegiadas socialmente, economicamente e tudo mais. E os mal vistos são os mofados, né? Que são, tipo, as pessoas ricas, os burgueses e etc, né? Faz, tipo, essa inversão dos valores, né? Sim, exatamente. Foi uma coisa que eu percebi que era no primeiro conto lá, que era pra ser um conto sozinho à parte. Aquilo era uma característica do personagem. Só que quando aconteceu de me fazer essa pergunta sobre o que é, né? E eu pensei, cara, eu olhei porque eu escrevia, eu pensei, cara, essa história aqui é uma história de luta de classe. Essa história aqui é uma história de você pegar a diferença que tem de valores e de dia a dia, de rotina, e como esse personagem aqui vai olhar pra isso e ter uma visão totalmente diferente do status quo padrão, assim. Ele tem um diálogo com... aparece no primeiro episódio, o Delegado Santana. Num dos episódios preto no branco, que é voltando no passado, o Meio Gato ele tem um diálogo com o Delegado Santana. O Meio Gato, nessa parte da história, ele trabalha na polícia do Santana, ele é um policial do Santana. E nessa parte da história, ele existe esse raciocínio do Meio Gato. Cara, quer aplicar a lei da mesma forma pro cara que tem muito recurso
e pro cara que tem pouquíssimo recurso. Só que quem tem muito recurso, dobra a lei. Então tu tem que fazer... Exatamente. Então ele quer dizer pro Santana, o que o Meio Gato diz pro Santana? O Meio Gato diz pro Santana, pega leve com quem tá embaixo e seja mais rígido com quem tá em cima. E não o contrário ou igual. Se você for igual, a situação vai ser desigual, sabe? Então o Meio Gato ele tem essa briga, ele traz essa crítica, essa coisa dele dizer, cara, isso aqui não tá certo. E aí a partir desse gancho, eu percebi que com o tempo e com o passar da série, algumas coisas mais laterais, assim, que não são exatamente o foco da história, eu percebo que eu comecei a trazer também. Então, por exemplo, inicialmente o Meio Gato começa falando em blues, falando em jazz, falando em rock, falando em poker. Em pôquer, exato, e não sei o que. De uns episódios pra cá, eu venho botando excerto de música de banda local, excerto de amigo meu que faz rap, e eu vou trazendo aquilo pros episódios. Então, Caraca. consumir uma coisa daqui, tem boa gente aqui, entende? O Brasil tá cheio de boa gente e a gente tem essa cultura do boa gente também, essa classe, digamos assim. Então, daqui a pouco vai brotar o que ali? Vai brotar um episódio que vai ter um samba, vai ter uma coisa assim. Então, tipo, Cara, show de bola. eu tô tentando evoluir ele pra ele ser uma coisa nacional, lentamente, né? Porque eu comecei muito na vibe do noir, do jazz, do blues e do poker, etc. E agora é que eu querendo fazer essa transição. Trazer mais pra realidade, né, daqui. Isso, exatamente. Tem Então, que botar ele jogando truco. boa! Não é? Boa, muito cara, bom, é sim. interessante isso que você tá falando, porque assim, eu admiro essa questão de você conseguir trazer essa pirâmide invertida, igual o Jelly falou. Eu acho que eu teria uma dificuldade enorme de conciliar isso e dentro de uma história. Mas aí eu queria pensar, talvez você tenha essa mentalidade e você consiga transmitir. É isso mesmo ou não? Você também tem essa dificuldade? É próximo disso. Eu não gosto, eu tento fugir muito da ideia de me colocar nos personagens. Eu tento fugir o máximo possível disso. Então eu penso assim, o nome da série é Meio Gato é o personagem principal, né? Foca nele. Meio Gato é o meu alter ego ali dentro? Não, ele não é. Tá? Eu não faço ele ao meu molde. Mas a minha visão é muito próxima da dele em muitos aspectos. A visão da série, de uma forma geral, não só a dele, mas a visão da série, como ela é contada para mostrar, ó, esse outro lado, que tão maldito, mal falado, mal visto, não é bem assim. Porque eu posso inverter a história e botar ao lado, né, os mofados ali, o pessoal de cima, eu posso botar eles sendo muito nojentos e muito maldosos. Sim. Sabe? Até porque, não generalizando, mas grande parte né? De verdade, aqui no nosso mundo mesmo. Grande parte é. Eu costumo brincar assim, o pessoal que acaba ascendendo ao poder, seja ele qualquer poder que cria uma desigualdade, né? Pode ser financeiro, pode ser às vezes por uma questão religiosa. Eventualmente você vai acabar tendo poder financeiro como consequência, mas sempre que você tem uma hierarquia, quem está no poder é quem quer ter poder, né? É quem fez por onde chegar lá e estar acima dos outros. Sim, não, cara, principalmente aqui no DF, né, aqui em Brasília, que tem a maior cultura do concurso público, né, e aqui o pessoal não quer passar num concurso público para ser um policial, não quer passar num concurso público para ser um médico, eles querem ter dinheiro. Então, eu tenho um brother, inclusive, que ele fala, cara, para concurseiros, né, fala, cara, beleza, você tá estudando para ser um policial, para ser um médico, para ser um servidor público em geral, não vou lembrar aqui cargos, ou você tá estudando pra ser um pau no cu, entendeu? Porque é isso que a maioria, chega lá e cara, você, trabalha, estuda, pra no final das contas você ficar, humilhando as outras pessoas ou alguma coisa do tipo, entendeu? A gente tem uma cultura de insegurança e de poder, de hierarquia, de competição, que acaba que a maioria das pessoas acaba construindo dessa forma, né? Uma coisa que eu gosto de falar muito eu nem sei se essa frase que eu falei fez muito sentido, na verdade, mas eu quis dizer no sentido assim, a gente tem uma cultura que empurra a maioria das pessoas para reproduzir isso. Foi isso que eu quis dizer. Eu acho que agora a frase mais consistente. E uma coisa que eu tento trabalhar no Meio Gato também, que foi uma coisa que eu
que é uma coisa muito da minha vida também, respondendo, ainda entrando no que o John falou de o que é inspiração, o que te inspira, o que te faz escrever, é do seu dia a dia, não é? Por que os Boa Gente estão ali? Será que existe alguma coisa que impulsionou eles a estarem ali? Será que eles tiveram oportunidades de não estar ali? Então eu vou percebendo, e aí não fugindo totalmente, né, mas fugindo um pouco da questão política, essa coisa de consumir a arte local. Eu comecei a botar música daqui, acho que foi o John que comentou até do truco, de, né, faz eles parar de jogar poker, faz alguém jogar truco, não sei o quê. Já tô pensando em ter uma mesinha lá no Azul da Cor da Noite que vai ser a do truco. Não, ali eles não jogam Putz, poker, show de jogam bola. truco. Entendeu? Ou num outro bairro, num outro local ali. Eu acho que o John tem uma ideia aí, ó. É? Cara, Ele quer falar? Falar. cultura local pode deixar comigo, cara. Truco, nós joga buraco, joga cachaça, alambique. Não, nem vende cachaça não, porque tudo... você toma seu bourbon em casa aí e tudo mais, seu cowboy e fica de boa. Nem vem. Não, eu tomo dos dois, não tem problema nenhum. Exposed. Hipócrita. Mas eu jogo poker, bebo uísque, conhaque, mas eu também gosto do truque e da cachaça, também tem isso aí. Um legítimo brasileiro, então. Voltando, sendo mais claro, assim, eu abertamente sou de esquerda, não escondo isso, então eu posiciono a história com certeza muito a favor disso, mas sem deixar de criticar coisas nesse mesmo grupo, que eu também não... Numa conversa fora de, entre aspas, casa, talvez eu diga sim para qualquer coisa que venha da esquerda, mas dentro da casa da esquerda a gente vai conversar. Não, pera, não é assim também. Não é só meter o louco e ser rebelde contra qualquer coisa. Cara, interessante você falou, só abrir um parêntese, é porque é um assunto que eu gosto de debater com pessoas que não têm problema de debater com questões políticas, porque hoje em dia ficou muito comum essa questão do debate, direita, esquerda, né? E eu acho que é uma coisa que até a gente chegou a conversar, eu e o Jelly, em outros episódios, que meio que a gente não tem a possibilidade de não ser um dos dois. Né? Tipo assim, é complicado, porque hoje a pessoa fala assim, eu tenho opção política em tal jeito, tal forma, então você é de esquerda e você é coxinha, ou você é mortadela, mas... Exatamente. E não abre a opção de você criticar dentro dos dois, né? Eu acho um pouco complicado quando toca nesse assunto. E eu queria ver qual a sua percepção sobre isso. Porque, como você falou, querendo ou não, traz um pouquinho também dentro do meio gato, né? Sai uma criticazinha ou não. Sim. O Meio Gato, ele tem essa camada crítica e esta camada autocrítica também. Se você parar para analisar a forma que o Meio Gato tenta mediar essa relação entre mofados e boa gente, ele trapaceia também. Então ele também joga sujo, que muitas vezes a gente pensa o quê? Se você está criticando quem joga sujo, você não joga sujo. No fim das contas, eu cheguei a um momento da minha vida, assim, que eu acredito que o mundo é uma grande Westeros, é um grande Game of Thrones. Assim. Quem chegou primeiro aqui? De quem é isso aqui? Mano, não tem quem chegou primeiro, entendeu? O negócio é que você é de um grupo, você está contra outro grupo e você quer derrubar ele. Qual é o primeiro errado da história? A gente vai ter que... Nossa, a gente não tem nem ciência para isso ainda, né? A gente está descobrindo muitas coisas da história da nossa espécie sobre o planeta. Quando eu digo assim que eu não quero comprar tudo só porque foi dito ou foi feito por alguém da esquerda. Tem eu não lembro o nome, mas também nem sei se vale a pena falar nome. Mas tem um deputado que é do PT, que ele fala cada coisa que eu olho, tipo, eu não consigo concordar com esse cara e compartilhar o que ele fala. E eu me digo de esquerda, tipo, muito, muito esquerda. Mas eu não consigo olhar o que o cara fala e concordar. E dentro da esquerda você também tem as divisões, porque muitas das pessoas de esquerda são pessoas de esquerda no quesito financeiro, no quesito econômico. Então o que elas querem? Elas querem reduzir desigualdade
desigualdade social. Muita gente que vai estar nesse patamar de dicotomia não discute racismo, não discute homofobia, não discute fascismo, não discute mais nenhuma dessas coisas. E eu acho que de uma forma geral, o que eu sinto é que o pessoal da direita, tipo, se vender, ok. Se der lucro, não me importa quem tá comprando. Acabam às vezes sendo, entre aspas, talvez por motivações diferentes, mas acabam às vezes sendo mais tolerantes do que algumas pessoas na esquerda. Existe muito essa coisa de nenhum dos lados querer dizer que o pessoal de cima do muro é do seu lado, né? Exato. Você não pode ser em cima do muro porque automaticamente quem tá de um lado vai te jogar pro outro. E eu acho que não é isso que eu quero. Tu tá em cima do muro, então eu vou te puxar pra cá, feio. Entende? Não, e é exatamente esse ponto, porque eu acho legal esse ponto que você colocou sobre que não é porque eu tenho essa ideologia, eu vou concordar com tudo, né? Um exemplo simples, assim, dando uma opinião, até pessoal nesse ponto, é complicado. Por exemplo, um cara eu concordo com muita coisa da direita em questão da financeiro, né? Da evolução financeira do país e tal. Mas quando deixa a desejar, por exemplo, eu vindo da classe baixa. Então, quando eles deixam essas pessoas da classe baixa, essas pessoas que vão ser esquecidas pela parte financeira, vamos dizer assim, de lado, eu já não concordo. E aí você não pode mediar, entendeu? Quando você fala assim, poxa, mas eu concordo nessa parte do governo, que tá desse jeito aqui e tal. Meu amigo, dependendo da pessoa que você faz, você vai sair com 2 olhos roxos sem uma orelha. Então, assim... É complicado, não é? Hoje em dia você debater sobre isso. Porque fui falar Cara, assim... com certeza. Teve uma pessoa que falou sobre o Lula um tempo desse atrás. Eu falei, cara, eu não concordo tanto porque se ele foi julgado como criminoso, eu acho que não qualifica no meu ponto de vista para um governante e tal. Já que ele é criminoso, foi julgado e tal. Meu amigo, pra que eu falei isso? Não poderia não ter falado, entendeu? E assim, foi uma opinião minha. Eu tô deixando claro para um debate e tal. Mas conversou muito sobre isso em alguns episódios. O Jelly realmente também deu, eu acho que uma opinião até próxima a isso. É difícil debater hoje sobre política, velho. Muito difícil. Não é nem um debate, né? É uma conversa, deveria ser só uma conversa. Sobre que você poderia até puxar um pouco de conteúdo de outra pessoa. Sim, uma coisa que eu gosto muito, como a gente conversou ali, é quando você consegue dialogar com alguém que pensa diferente de ti. É Isso aí muito já é uma raro. guerra, já. Pra se conseguir. É muito raro, mas o que acontece? Eu consigo hoje olhar eu nem costumo usar essa expressão, mas vamos usar essa expressão agora só para eu consigo muito bem compreender um companheiro que chega e perde as estribeiras e xinga o fulano e tal. Consigo compreender, porém entendo que não vai ser isso que vai resolver nada, sabe? Você não... É esse o ponto, né? Exato. Uma coisa que a gente nas conversas de pessoas, de grupos de esquerda e tal, percebeu e assumiu para si essa falha foi, em 2018, as pessoas atacaram de forma agressiva os apoiadores do Bolsonaro. E só criou inimizade. Você nunca vai convencer uma pessoa, pensa nisso, conversa, olha o que esse cara falou aqui, olha como ele se posicionou aqui, olha o que ele tá dizendo aqui, tu acha, pô, como tu comentou, né, a questão do julgamento do Lula, a mesma coisa, tu acha que o cara de dizer que tinha que ter matado mais e apoiar torturador e não sei o que, pô, tu acha que isso é um cara legal? E em vez de você ter esse diálogo, você xingava todo mundo de fascista e dane-se fascista, e aí você faz o que eles falam tanto, né, que é um termo tão usado também, que é polarizar. Você bota vocês contra eu e agora a gente vai ter que ver quem ganha. E aí quando você faz assim, ganha um lado. Não vão ganhar os dois de maneira nenhuma, né? Eu acho que esses dois pontos, eu acho que são o mal político de hoje em dia, assim. Eu falo de hoje em dia, mas que não é recorrente de hoje em dia, né? Que já vem de bastante tempo. Mas acirrado ali, acho que depois do primeiro governo do Lula, por aí. Que é justamente essa questão da divisão, né? A política, as leis, tudo mais, como está sendo tratada hoje, gera divisão, cara, de um povo que não, primeiramente, não tinha que estar unido em prol de alguma coisa que é, tipo, sei lá, pelo menos o bem da nação, ou o bem das próprias pessoas, né? E acabam que não, tipo, ficam brigando e tal. E o outro é justamente isso, igual vocês estavam, tipo, comentando, por exemplo, o Christian, por exemplo, falou que é, tipo, de esquerda e tal. E, cara, assim, essa questão, tipo, falou do Lula, falou do Bolsonaro, falou de, enfim. Cara, essas pessoas, elas não são símbolos da ideologia da direita, da esquerda, entendeu? O Bolsonaro não é símbolo da ideologia
ideologia da direita. O Lula não é símbolo da Exato. ideologia da esquerda, entendeu? Então, tipo assim, Exatamente esse ponto, né? eu posso falar que eu sou de esquerda e, tipo, igual o Christian falou, discordar com um político do PT. Porque naquela, por exemplo, sei lá, naquela ideologia ele não está representando a ideologia esquerdista, por exemplo, que eu assumo. O mesmo lado da direita, por exemplo. Eu posso falar que eu sou de extrema direita, mas quando o Bolsonaro fala uma merda, eu posso não concordar com ele. Simplesmente, eu não vou deixar de ser de direita ou de esquerda por causa disso, né? Sim, e o legal disso tudo é porque, tipo assim, você dá uma opinião hoje, lá, você compartilha. Hoje nas redes sociais, hoje você tá muito fácil compartilhar uma coisa que você apoia de alguma coisa do governo, alguma coisa que você acha bacana. Passa 3 meses, aconteceu alguma coisa, por exemplo, isso foi uma coisa que eu vi, que eu fiz, inclusive. Um apoiador de um político, que eu vi o moleque postando. Quando deu merda pra aquele político, eu fui lá falar merda pro moleque. Viu. E não era necessário, entendeu? Não é necessário. Porque... aquela mina lá, aquela Sarah Winter, pô, é o maior exemplo popular disso, né? Sim, e é ridículo, né? Quando você consegue ver a merda que você fez, pelo menos eu depois me julguei, né? Me coloquei no local e falei, pra que isso? E aí, hoje em dia as pessoas têm muito isso, né? Tipo, eu posto uma coisa aqui hoje, a pessoa não gostou, ela espera até aquilo ali virar uma merda pra ela poder jogar na minha cara, entendeu? De vez trocar um diálogo e por aí vai convencendo, né? Falta um diálogo total, eu acho, nesse âmbito. Falta. Não sou um grande estudioso, porque não sou da área, né? Não sou estudante de sociologia, de história, de ciência política. Sou uma Sim, pessoa acho que todos nós três aqui estamos falando como leigos, né? Exatamente. Alguém que sim se importa com a sociedade e para onde ela vai, né? Mas não domina o assunto. Sim. Mas que é justamente quem deve mais discutir, né? Porque, por exemplo, as eleições são compostas, a grandíssima maioria, por pessoas como nós, que são leigos, né? Exatamente. Qualquer um que fale não sei o que, Constituição, não sei o que, do banco tal, do FMI, a maioria das pessoas que estão ouvindo isso nem sabe o que é, né? E falta conhecimento, e é isso que eu quero dizer, assim, até pra mim, que sou uma pessoa que, me posiciono, defendo o meu lado e tal, me falta conhecimento também, e vai ter discussão que eu não vou entrar, que eu vou dizer pro cara e vou dizer, olha, eu realmente não entendo disso, é o que te dizer. O que eu sei te dizer é o quê? Eu queria que a gente saísse de novo do mapa da fome, era isso que eu queria. Entendeu? Sim, cara. A gente voltou. Eu queria que o Estado que colhe imposto gastasse dinheiro com a população. Porque não adianta recolher imposto e privatizar tudo e não gastar dinheiro com a população. Então, Tipo assim, isso. tem coisas que transcendem a discussão de esquerda ou de direita. Até porque, tanto o direitista, a pessoa que sabe por que é de direita, só que entende alguma coisa que seja, né? Porque o Brasil ele tem muito direitista que não é direitista, é classe... só um pouco mesmo. É classe... É classe Hoje C. tem muito direitista, pessoa que se diz direita, mas é bolsonarista. Ela não é direitista, ela é bolsonarista. Exato. É muito diferente uma coisa da outra. E sabe o que me dói muito é ver... Eu voltei a defender o Lula por causa do que aconteceu na eleição de 2018, porque eu criticava muita coisa dele. Ainda critico. Porém, naquele contexto, eu disse, não, vou ter que defender esse cara aqui na rua porque tá errado. Enfim, mas pra dizer pra vocês, sou um cara de esquerda, mas que eu não botava a mão no fogo pelo Lula até então. O que acontece? A pessoa que é de direita hoje, na maioria das vezes, é o quê? Que é o que eu queria dizer que me dói. É a pessoa que era, vamos linkar com o meio gato, que foi o que me trouxe aqui, né? A pessoa tava nos boa gente, vem um governo que assessorou, que gastou dinheiro do governo com a população, essa pessoa saiu dos boa gente, só que ela foi pros lambibota. Obrigado. Ela foi lambebota de mofado. E aí Sim, o que acontece? cara. Ela se diz de direita, mas ela não entende a direita. Ela não entende que o direitista, por si, que é direitista mesmo, que é o apoiador do livre comércio, da minarquia e etc., ele precisa de assistencialismo, porque a economia tem que girar. Você tem que ter Bolsa Família, você tem que ter auxílio não sei o quê, porque senão o mercado morre, o mercado depende de girar dinheiro. Então, o acúmulo de dinheiro, esse 40, 30, 40 bilionários que tem no país, o direitista que é direitista, raiz, vai chegar e vai dizer, tem que taxar a fortuna desses caras. Porque esse dinheiro parado tá parando o mercado, o Brasil vai travar. Porque o dinheiro tá todo na mão de 40 caras, entende? Então é isso que eu digo, assim, por isso que eu comento, a
pessoa que ela é de direita, mas sabe por que ela é de direita e ela realmente pensa e não só compra ideias que são vendidas pra ela por sei lá o quê, por quem, ela é uma pessoa com quem dá pra conversar. Em muitos aspectos vocês vão querer a mesma coisa, às vezes por uma motivação diferente, mas a mesma coisa, entende? É esse o ponto, né? O difícil de encontrar uma pessoa para conversar hoje é porque as pessoas não sabem a sua opção, né? A sua opinião sobre isso. Tá muito na questão da mídia, né, velho? Querendo ou não. Tá muito na questão do que tá sendo reproduzido na frente das pessoas, elas vão reproduzir também. Então, Um dos hoje... cortes que a gente fez do episódio com o Arthur, que foi o advogado, Cris, que foi o nosso último episódio, né? Nos cortes do Instagram ele fala justamente isso, que as pessoas hoje, elas não respeitam a opinião dos outros, né? Elas respeitam a opinião de quem concorda com elas. Né? Pois é. Sim. Cara, trocando de assunto agora, brevemente, pra gente já ir encerrando, porque eu não podia deixar de falar sobre isso, cara, que é a questão do RPG. Cara, como é que você chegou, assim, tipo, como que você entrou nesse mundo do RPG de mesa? Cara, eu tenho um primo, que ele é o Cabelo. Ele faz parte de praticamente tudo da minha infância. A minha entrada pro RPG foi a partir de um amigo dele, que chamou ele pra jogar, acabou me chamando também, nós fomos os três jogar. Nós jogamos na época, acho que era aquele sistema da Diamond, que o pessoal fala até que é plagiado, né, do Basic RPG, do Call of Cthulhu. Não sei se tu... Cara, eu não né? manjo muito, mas o Call of Cthulhu eu conheço. Eu também não manjo muito. Tem uma editora no Brasil que fez um sistema de RPG com um cenário e tal, e o pessoal que manja muito comenta que é um plágio de Call of Cthulhu, o RPG deles. Caraca, não sei. Caraca. Eu comecei a jogar com eles e depois eu fui pra Vampiro e Lobisomem, fui pra Storytelling. Que massa, que massa. D&D mesmo, assim, purinho, eu nunca joguei. Eu nunca joguei D&D. Eu assisti muito, porque eu assisti a Guilda do Macaco, que é da Jambô Editora, que são os que fazem o Tormenta, e assisti Game Chinchilla. Eles jogaram D&D 5 uma época também. Assisti muito D&D, jogo à mesa de um amigo meu que ele baseou em D&D, mas eu sou o cara que eu provoco todo mundo e eu digo que D&D não é RPG, eu digo que D&D é expansão de xadrez. Caraca, cara, mas é uma acho provocação, particularmente quase que a mesma coisa. Porque, tipo assim, ó, eu vejo o D&D como, tipo, meio que a origem do que é o RPG de mesa, assim, né? Apesar de que não foi, eu sei que não foi. Mas eu falo, tipo, de primeiro grande nome, assim, né? O que até hoje é posto como base, né? Mas, cara, eu acho que depois ali de World of Warcraft, que saiu pro computador, né? Que já foi questão do videogame, já a questão do MOBA, de plataforma, de que você, tipo, poder ver as coisas todas de cima, você poder mexer o seu bonequinho ali e tudo mais. A partir dali, cara, ali eu acho que meio que desandou e fez o RPG ser o que é hoje, né? No mundo dos videogames, porque a questão do RPG de mesa ainda continua, tipo, bem raiz, né? Assim, tipo, em várias plataformas estão surgindo novos jogos, tipo, atuais, assim, de RPG de mesa, né? Com os mesmos princípios, né? Sim, sim. O RPG de mesa, eu tenho cofundador, digamos assim, de um evento de RPG aqui em Floripa, né? De RPG de mesa. Então um dos rapazes, ele é um podcast também que ele faz, é o Neil Bog, recordo bem, que ele joga D&D, eles jogam D&D, mas eles jogam outros sistemas também, e ele é um dos cofundadores também desse evento, e a gente leva a gurizada lá pra debater o RPG, e aí é que tá, a gente debate RPG, então a gente leva a gente pra fazer oficina, leva a gente pra fazer um monte de coisa, e joga RPG também, obviamente. E a gente joga muita coisa nova, tá saindo muita coisa nova, ao ponto de que alguns já estão fazendo... Sabe tu fazer hoje uma coisa vintage? Eles estão pegando de novo a estética e a cultura dos RPGs antigos e trazendo pra hoje, com uma visão de hoje. Já está acontecendo isso. Então o RPG de mesa ele segue, mas é daquelas coisas de hobby, né? Tipo, aquelas coisas de pessoal que seguiu com uma tradição que é um nicho muito específico. Eu tenho um sistema de RPG, eu escrevi um sistema de RPG, eu escrevi um cenário, estão em sites também. Inclusive, a intertemporada de Meio Gato, entre a primeira agora e a próxima, eu vou pegar um conto que eu tenho, que é num cenário que eu criei, que é fantasia medieval, e eu vou também transmitir ele ali por aqueles canais, pro pessoal ir consumindo alguma coisa enquanto não começa a segunda temporada de Meio Gato. Quase uma Netflix, né, cara? Netflix me contrata. Não é? A gente também, todo mundo. Olhe para nós. Eu tô calado aqui, só tentando imaginar
Eu nunca joguei RPG. Eu nem sei como funciona. Fala, velho, Cara, é real. então, por que que eu acho que o RPG, até hoje, assim, é tão revolucionário, mano? Pra você que, tipo, meio que não sabe, assim, muita coisa. O RPG é simplesmente, acho que eu tenho essa concepção do RPG, de que é uma coisa, assim, mais próxima de você se sentir, assim, tipo, você é aquele personagem e tal. Acho que, tipo, só o RPG que consegue fazer o mais próximo disso atualmente, até hoje. Tipo, o RPG foi criado, sei lá, de 1970, 1980 foram criados os primeiros, cara, entendeu? É aquela coisa de você escolher seu personagem, escolher sua aventura e resolver tudo no dado, entendeu? É uma cocriação, né, de história. Então é como se você pegando os mais clássicos, fantasia medieval, é como se você se juntasse pra viver o que aconteceu em Senhor dos Anéis, né? Não assistir. Ah, com Pegando um certeza. Cara, exemplo. imagina, tu já assistiu O Senhor dos Anéis, John? Então, eu já assisti Senhor dos Anéis, mas, tipo, daquele jeito. Não foi prestando atenção. Sim. Não, mas então, tipo assim, cara, imagina você, porque, cara, beleza, você tá assistindo lá, você vê isso, Gandalf, você vê os hobbits, os É anões e exatamente tal. isso. E, Não, cara, assim. o RPG, ele te permite, literalmente, ser uma dessas pessoas. Ser um hobbit, ser o Gandalf, ser o Aragorn, entendeu? E você se sente quase que 100% sendo aquela pessoa. É tipo, esse é o potencial do RPG, sacou? É por isso que é tão, assim, uau, explosão mental, cara. Mano, nego usa droga pra ser outra pessoa, meu irmão, vai jogar RPG, fi. Você vai se sentir muito melhor. É sério, Sim, velho. sim. É sério. Porque assim, eu não sei se é porque eu não convivi isso na infância, mas eu não tenho muito essa questão da. Que nem você falou assim, desses personagens, né? Imaginários ou negócios de magia, Ficção, por né, e aí. tal. Exatamente. Começa a falar de magia, eu já começo a cagar, tá ligado? Tipo, não, velho, não, velho, não, 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 vamos parar aqui. E aí, tipo assim, eu acho que como eu não tenho esse leque, né? Eu não trago no meu currículo. Então, Não tem me faz repertório. falta. Exatamente, não tem repertório. Então a pessoa começa a falar de umas lendas, ou senão começa a falar de contexto, por exemplo, de magia e tal, RPG, aí eu fico, não, não faz sentido. Aí eu perco Eu, a linhagem. posso dar uma sugestão na humilde, assim, Claro, pro John? Com claro. certeza. Eu vou te dar uma sugestão. A gente estuda. Eu sou o que o pessoal chama de diletante. Eu não consigo estudar e praticar uma coisa só. Eu faço tudo ao mesmo tempo. E é aquele meme, né? Como você consegue fazer todas essas coisas? Fazendo nenhuma delas bem feitas, claramente. Cara, Porém, isso é engraçado porque é um detalhe, tipo, a amiga que eu tenho que escreve é a mesma coisa, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo também. Não sei se isso é coisa de escritor. não, e não é regra, mas cai muito nisso. Tu faz muita coisa diferente, um pouquinho de tudo, tu vai cair no quê? Gestor de equipe, escritor ou teatro. Porque o gestor de equipe que tu consegue saber o nível de dificuldade, o tipo de dificuldade que cada parte do seu grupo vai ter, e os outros dois, porque tu vai ter que ser um pouquinho de tudo. Escritor, tu vai ter que viver coisas que você tem que estar de ouvido antenado, escutando, vendo, lendo notícia, não sei o quê, pra conseguir representar aquilo. Eu Então, acho legal isso que você falou, cara. Porque, pelo menos eu também, eu não sou uma pessoa que tenta focar em uma coisa só. Eu tento fazer tudo ao mesmo tempo e não consigo ser bom em uma coisa só, né? Tipo, eu tento pegar de tudo e você não consegue ser bom em nada. E acabou que eu realmente caí pra gestão. Pelo menos eu nunca tinha escutado alguém falar isso. Eu achei legal isso. ó, mas a dica que eu queria te dar era a seguinte, é porque eu ia puxar uma dica lá da fisioterapia, né? A gente tá falando de RPG, eu ia puxar uma dica da fisioterapia, por isso que eu puxei esse assunto Top. da diletância. Na fisioterapia a gente aprende o quê? Qual que é o melhor exercício para a pessoa fazer para conseguir alcançar aquele objetivo que ela quer. Primeira coisa que você tem que pensar, qual que ela gosta. E, cara, eu mesmo, né, pandemia e tal, eu tô trancado em casa, tô trabalhando só com as escritas mesmo, agora, sei lá, preciso fazer algum exercício em casa né, pra questão de não ficar no sedentarismo e tal. Vou fazer flexão, vou fazer agachamento. Cara, não gosto. O que eu comecei a fazer? Comecei a treinar parkour dentro de...
Eu consegui fazer essa proeza, treinar parkour dentro de Caramba, casa. mano. Pulo sofá, pulo isso, pulo aquilo, rolo no chão. E o que eu diria pro John é, o cartaz do RPG, o outdoor do RPG hoje é o fantasia medieval, mas vai muito além disso. Eu joguei na minha infância um sistema onde você era um desenho animado, que é o Toon. Então as habilidades que tu vai tendo são as habilidades de tipo, por exemplo, já começa que seu personagem não morre, não tem como morrer, porque desenho animado não morre, ele cai, se achata, volta ao normal e segue a vida. A variedade de formas de jogar isso é tão grande. O que eu Exato, poderia cara. te sugerir? Poderia sugerir de, se for do teu interesse, John, procura algum outro. Eu mesmo jogo muito pouco RPG de fantasia medieval, com dragão, com fada, com mágica, não sei o que. Jogo principalmente vampiro. Vai ter poder, vai ter sobrenatural também, mas tem jogos onde você não trabalha com isso. Não existe algo de sobrenatural por trás. Você pode reconstituir um local, um quartel, uma coisa de Segunda Guerra Mundial e jogar com um personagem que tá ali na guerra. Pode ser qualquer coisa. Só que, claro, sempre vai ter esse teor do storytelling, né? Não vai ser o dia a dia normal, porque o dia a dia normal não se conta. Difícil. Sim, cara, é interessante. Eu mesmo nunca estudei sobre RPG, nunca pesquisei. E é que nem eu falei, a questão do tá caminhando, do quadrinho, né, do mangá, tô começando a dar uma olhada em algumas coisas. Tá indo devagar, mas eu acho que o RPG, querendo ou não, uma hora vai bater na porta, né, e... Ah, com certeza, cara. Você está sendo Mas, convertido. mas eu acho isso muito complicado. Porque, é que nem eu falei, eu acho que tem que ter um pouquinho da bagagem, né? Eu cheguei a jogar com o Jelly uma vez, uma parada que... Tu lembra, Jelly? Que era um negócio de cartas lá, que tinha que falava sobre lobisomem, velho. Eu viajei, nossa, eu falei, não, velho, pra que isso? Falando eu acho que de lobisomem. E aí, Cara, não velho... lembro direito. Ah, tá, eu lembro sim. Pô, eu tenho o Black Stories, Dark Stories. Isso é muito bom, inclusive. E aí veio Já o cara ouvi vir falar. contar história de lobisomem. Eu falei, não. Ah, isso é um jogo que é tipo um mistério, né? Tem um mistério e você só pode revelar o mistério, né? No caso, só fazendo pergunta de sim ou não. É tipo isso. Uhum. Não, mas massa, Cara, legal. pois Eu é. já ouvi falar desse jogo, mas não cheguei a jogar. Cara, Christian, muito obrigado, cara. Vamos encerrando. Muito bom o papo contigo, cara. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, por ter aberto esse espaço na sua agenda pra gente e tudo mais, ter exposto o meio gato pra gente, que pra um escritor revelar alguns mistérios, por exemplo, do seu livro, né, não são pra muitos. Eu acho que outro ponto também é parabenizar, cara. Tanto os projetos que você faz pelo diálogo. Isso Sim. realmente é de brilhar os olhos, né? Parabenizar por um diálogo aberto, assim, sem discussão, sem um papo amigo, realmente de construtivo, que traz ideologias bacanas. Então, nosso agradecimento, nossos parabéns por tudo que você tá plantando aí. Muito boa sorte, cara, na sua obra do Meio Gato também, tal, que, pô, muito bacana. Esperamos mesmo que vá pra frente e tudo mais, enfim. E aí, cara, últimas palavras? Pelo amor de Deus, eu tô cedo pra morrer. Não, ficou meio estranho isso, eu sei, desculpe. Desculpe. Não tem problema, só pra quebrar o gelo. Podia jogar uma pedra de gelo e pisar em cima, mas eu achei que tava batida a piada. Cara, eu quero agradecer também. Vamos dizer assim, foi o primeiro convite de desconhecidos para participar, né, de um podcast, de um Hum, vista, de uma conversa assim, para mostrar meu trabalho, falar um pouco do que faço, do que eu acho. E eu achei muito interessante também a disposição de vocês para perguntar, para escutar, para dialogar, isso, né, que vocês comentaram de saber ter essa conversa sem necessariamente querer impor ideias ou brigar por ideias. E ainda mais que, como a gente acabou conversando no decorrer do assunto, meio gato possui, né, um posicionamento. E eu quero agradecer por essa oportunidade, desejar também que esse projeto, que essa conversa que vocês têm com o pessoal cresça, porque é um potencial de programa profissional, né? Você traz um pouco de tudo para conversar e vamos tentar fazer essas ideias dialogarem entre si. É o que eu acho que é feito. Eu gostei muito da ideia mesmo, gostei muito do papo com vocês. Eu agradeço bastante. muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo pelas palavras. E, mais uma vez, se você puder divulgar as redes sociais, o Apoia-se, o Instagram do Meio Gato, novamente. Posso sim. O Apoia-se do Meio Gato, o Apoia-se é perfeito por isso, né? Os URLs ficam bem simples. apoia.se/Meio Gato. Meio Gato tudo junto, tá? O Apoia-se, o site
site oficial é tudo juntinho. No Instagram, que é a principal rede, @meiogato, só que aí é meio_gato, tem a separação. O cara que mais demora pra passar as redes sociais deve ser eu. Não, que isso, cara. Não, Cara, cara, pô, muito legal mesmo. Muito obrigado. Eu vou dar as minhas últimas palavras pro John encerrar, então, mais uma vez, agradecendo e tal. E, cara, eu vou com certeza terminar de ler Meio Gato depois dessa nossa conversa. Valeu, Christian. Obrigado, velho. E para todos os nossos ouvintes, né? E também, Christian, curte, comenta, né, dá suas opiniões, manda um direct, manda um e-mail. Fique à vontade, sinta-se acolhido por nós, né, nesse diálogo também. E não esquece de curtir e seguir nossos canais. Quais são, Jelly? Então, Instagram é @popodcast nosso e no YouTube Popodcast também. Da sua plataforma de áudio que você escolher, Spotify, Deezer, estamos em várias, ou Outcast, se eu não me engano, Castbox, enfim. É Top. tudo Popodcast, só perguntar, pesquisar lá e achar nós. Pesquisou lá para o podcast com X, estamos lá. Isso, Muito sempre com obrigado. X. Muito obrigado você que ficou até aqui, até esse momento. E até a próxima. Valeu. Até mais.